Boa noite, pessoal. Hoje, 23 de junho de 2025, reunidos aqui para a reunião conjunta das comissões de Direito Digital, Tecnologia e Inteligência Artificial e de Privacidade e Proteção de Dados, da OAB Jabaquara Saúde, né? Como sempre, né? Às vezes a gente esquece, mas agradecendo aí por todo o suporte da diretoria, né, da doutora Terezinha, presidente, né, do pessoal também que dá o apoio, né, o Mandina, aí como vice-presidente também encarregado de cuidar ah, das comissões, né, junto com o Walter, né, que é um secretário especial. Então, agradecendo muito aí a todos eles, né, pelo apoio, para que a gente possa aí desempenhar o nosso trabalho. Na reunião de hoje, justamente vamos fazer aí um tema que é o uso de biometria e outras tecnologias aí relativo à parte de privacidade e proteção, né? Um tema bastante premente, né? Justamente com o Jorge e a Vanessa hoje vão estar nos brindando aí com uma apresentação. Então, eu queria inicialmente dar bem-vindo a todos, agradecer pela presença e principalmente aí aos nossos palestrantes aí da noite, Jorge e Vanessa. E gostaria de passar a palavra então para a Viviane para fazer as considerações iniciais. Obrigado a todos. A palavra é sua, Viviane. Obrigada, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite. É, Boa é, noite. boa noite. Curiosa aí para ver esse tema, né, que está na nossa vida, né, os reconhecimentos, né, faciais, esse reconhecimento digital que está em todo quanto é lugar hoje, né. Eu até achei uma questão interessante. Geralmente, às vezes você vai fazendo uma consulta num prédio, eles já recolhem, né, sua digital, reconhecimento facial, e talvez nunca mais você volte naquele prédio, né. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ir lá no prédio da CASP, lá no centro. E se você esquece a carteira para entrar na farmácia ou para entrar na OAB, você tem que fazer o reconhecimento. E eles avisam que a imagem fica por 24 horas só. Eu nunca vi isso em lugar nenhum, achei sensacional. Olha, eu estou capturando, vai ficar por 24 horas, mas depois eu vou apagar, né? Então, eu acho que até é uma postura que os lugares deveriam adotar, né? Que a gente não sabe, vai ficar nesse computador por quanto tempo, né? Os riscos que a gente está correndo aí. Mas não vou dar mais spoiler. Fica à vontade aí, Jorge e Vanessa, e obrigada aí pela participação e boa noite para todo mundo que está participando aqui com a gente. Bom, vamos começar, Jorge? Vamos? Sim, vamos. Ah, Bom, Paulo, faltou a foto, né? faltou foto. Vamos tirar a foto? Tá no mudo, Paulo. Não sei se você está falando. Eu estou falando, mas estou falando para mim mesmo. Estou brincando. Precisa tirar do share Eu aqui? ia pedir para realmente. Tá. Isso, só para a gente tirar a foto. E daí a gente já retorna, Jorge. Obrigado. Então, obrigado por lembrar, Viviane. Quem puder abrir a câmera, fazendo aí o X, né? Deixa eu tirar o óculos assim, fica mais bonitinho. Não sei. Ah, 3, 2, 1, X. Isso. Vamos ver se sai lá no nosso grupo. Já fica postado também. Saiu, maravilha. Ficou bem bonita a foto. É isso aí. Então, Jorge, retornando aí, por favor, volta à projeção, a palavra é sua. Obrigado. Vocês estão vendo aí a tela? Sim.
Sim, Ok. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês, tá? Vou fazer a minha descrição. Eu sou mulher, pele clara, uso óculos de aro branco e o meu cabelo é castanho escuro até a altura da orelha. Eu vou falar uma pequena introdução sobre o uso dos dados biométricos, né, e os desafios da segurança que nós temos com relação a esses dados. Então, aqui é um sumário do que a gente vai falar assim, da introdução, né? Introdução, histórico, a classificação e os tipos específicos de biometria. Eu vou falar um pouquinho só sobre todos, né? Porque senão demandaria umas 3, 4 aulas falar assim mais aprofundadamente de cada um deles, né? Então, vamos falar um pouquinho passando de todos eles. Então, dados biométricos, segurança no armazenamento, e vamos falar a introdução. Dados biométricos, a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí depois a gente continua com o uso dos dados e a conclusão e as referências. Então, uma pequena introdução que eu vou fazer, o que seria a biometria, né? Então, é uma ciência e ela estuda a identificação dos indivíduos. E ela estuda essa identificação através das características físicas e comportamentais de cada um dos indivíduos, porque são características únicas de cada um, né? E a utilização desses dados biométricos, o que me surpreendeu nesse estudo é que não é algo recente. Nós pensamos que é algo agora da modernidade, mas existem registros de utilização de identificação biométrica nas paredes pré-históricas, de até 31 mil anos atrás. Então, na Babilônia, no Antigo Egito, então, algumas pessoas usavam, se vocês forem pesquisar também, mãos, a identificação das mãos nas pinturas é uma forma de identificação biométrica antiga. E depois, com a necessidade, né, com a modernização, com a necessidade de identificar os indivíduos, no século XIX, o francês Alphonse Bertillon, que era um criminologista, ele criou um sistema de identificação baseado na metragem das características físicas dos indivíduos. Então, como vocês veem aí na foto, ele media braço, ele media formato da cabeça, ele media as características físicas. E esse método começou a chamar de bertillonagem. E mais ainda para frente, com a evolução do tempo, essa bertillonagem acabou sendo obsoleta, porque já imaginou você ficar medindo a cabeça, o braço de todo mundo, milhões de pessoas? Então, começamos a falar, então, de usar outro tipo de captação de identificação, ou seja, o uso de dados biométricos, como a gente vai começar a ver agora no sistema mais moderno. Vamos fazer um pouquinho uma evolução histórica aqui na próxima parte. Então, no final do século XIX, Sir Francis Galton ele já começou a utilizar a identificação de impressões digitais dos 10 dedos, não só do dedão. Em 1903, foi criado um método revolucionário que era a colheita dessas impressões digitais. Né? Essa colheita dessas impressões digitais acabou se disseminando pelo mundo. Já em 1946, o FBI já tinha 100 milhões de fichas de impressões digitais em arquivo. Na década de 70, surgiram os primeiros sistemas automatizados e nós identificamos, em 72, o Identimate, que era um sistema, um dispositivo que media os dados dos dedos das pessoas. Seria o avô do dado biométrico de hoje. Ainda na década de 70, surgiu o AFIS, que era um sistema automatizado de identificação, e eles colocaram esse sistema no Japão primeiro. Na década de 80, nós vimos surgir outros sistemas de identificação biométrica, como o reconhecimento facial, a retina e a íris. E daí, 90 a 2000, começou já a explodir esses métodos, né, com maior interesse das pessoas, né, com maior segurança. Né? Então, governos, corporações. Então, classificação dos sistemas biométricos. Eu vou falar um pouquinho de cada uma das classificações. Então, o sistema biométrico ele pode ser classificado em 3 grupos. A biometria biológica, que estuda os fluidos, né, de nível genético das pessoas, DNA, amostras de fluidos como sangue. A biometria morfológica, que é aquilo que a gente já conhece, que é o formato da mão, do olho, da retina, entre outros. E a biometria comportamental, essa biometria comportamental não é muito usada ainda, mas ela considera
padrões comportamentais do indivíduo. Então, ela analisa, eu vou falar um pouquinho mais dela mais para frente, mas ela valida a identidade como modo de falar, o andar e até digitar da pessoa. Agora, nos tipos específicos de biometria, eu falei lá atrás que existiam alguns tipos que eu ia falar. Então, dentre esses grupos, temos esses 8 tipos aqui de biometria: impressão digital, geometria da mão, reconhecimento facial, reconhecimento da íris, o reconhecimento de retina, o reconhecimento de digitação, o reconhecimento de voz e a biometria comportamental. A impressão digital é a que a gente mais usa. A gente estava falando agora, né? Que todo mundo faz a colheita dessa impressão digital. Ela tem um baixo custo, porque todo mundo usa, porque ela tem um baixo custo de implementação e ela é confiável, porque a digital é única. Nem pessoas gêmeas têm identidades digitais iguais. Elas podem ser alguma coisinha semelhante, mas não são iguais, né? E esse sistema é muito utilizado para desbloquear smartphones, a gente usa em tudo agora, né? Impressão digital, né? Em banco, permitir validação em assinaturas e certificados. E ela, como ela não se altera ao longo da vida, ela é altamente confiável. A impressão digital, a geometria da mão, acho que vocês já devem ter visto em bancos, né, que a gente coloca a mãozinha lá para ele ler todos os nossos pontos da mão. Então, é como se fosse a identificação da digital, mas ampliada para a mão, né? E assim como a impressão digital também tem um baixo custo, né, de implementação e tem uma boa confiabilidade, né? Nós identificamos os problemas que pode ser que uma pessoa que usa um anel, ou joia, acaba prejudicando a identificação na hora de cadastrar. Mas tirando isso, ela é bem utilizada. O reconhecimento facial. Ela é um pouquinho mais cara, mas não é, e também não é altamente confiável, como a gente vai ver. Então, o reconhecimento facial identifica os traços físicos da pessoa, né? Mapeando a estrutura facial em 3D ou 2D. Eu até achava que ela reconheceria algumas características, tipo pinta, não, mas ela vai analisar a estrutura mesmo do rosto da pessoa, né? E por que que ela não é confiável? Porque ao longo dos anos, a estrutura da pessoa física, ela acaba mudando, né? Pelo envelhecimento, né? E também algumas pessoas já se utilizam de intervenções cirúrgicas para modificar a fisionomia. Conforme a gente foi estudando, nós vimos que até pessoas de fugitivos da polícia, tudo utilizam de métodos de intervenção cirúrgica para mudar a face, para poder burlar esse sistema de reconhecimento facial, né? Então, por exemplo, também a semelhança entre gêmeos. Então, aqueles gêmeos que são idênticos, fica difícil, né, no reconhecimento facial saber quem é quem. Então, ela não é muito confiável. A próxima seria o reconhecimento da íris. Esse sim é um método bem confiável, porque a íris, ele é único da pessoa para o resto da vida e não vai mudar, né? E é um pouquinho mais caro do mercado, porque é uma implementação de um sistema de uma máquina que vai fazer o reconhecimento da sua íris, da parte colorida do olho humano, por onde a luz, né, a luz entra no olho e ela vai identificar. E ela não se modifica, por isso que fala que ela é altamente confiável, né? Então eu fiz até uma referência aqui, que tem um filme do Tom Cruise chamado Minority Report, que ele mostra como usa esse reconhecimento de íris, porque todo lugar onde ele anda nesse filme, ruas, prédios, não se limita a prédios, né? Se limita a rua mesmo, metrô, tudo ele faz reconhecimento de íris. Até que ele, não vou dar spoiler, mas para quem quiser assistir, ele toma uma atitude meio que drástica, né? Para ele não ser reconhecido. Então, vocês assistam o filme para vocês verem qual foi a atitude drástica dele lá, para não ser reconhecido pela íris. O reconhecimento da retina é uma coisa bem interessante, porque a gente usa ele quando nós vamos no oftalmologista e nós não sabemos que ele pode ser um método de reconhecimento. Então, quando a gente vai no oftalmologista, que ele coloca na máquina para ver a nossa retina, ele está fazendo um método de identificação biométrica, porque a retina não muda, né? E ela vai fazer a medição de todo aquele sistema nervoso que tem dentro do nosso olho. Mas é muito caro.
somente nos hospitais que tem, atendimento, né, oftalmológicos, que a gente vê esse tipo de identificação. Seria bem difícil de introduzir para fazer assim de uma forma mais comum, né? Mas também é muito invasivo, então fica difícil de implementar, mas é um sistema bem interessante e confiável. Então, como é que ele faz? O usuário, ele olha para o aparelho, né, enquanto uma luz infravermelha cadastra a retina. Ele vai medir todos esses nervinhos que vocês estão vendo aí na fotinho, né? E, como eu falei, não são simples e não são baratos esses meios. Então, por isso ela não está sendo muito amplamente implementada, né? Agora, o reconhecimento de digitação. É um método dado biométrico comportamental, porque essa validação biométrica, ela vai analisar como você digita, a cadência da sua digitação, o ritmo da sua digitação, a força como você pressiona as teclas, né? E apesar dela ter um baixo custo, ela acaba não sendo confiável, porque o padrão pode mudar, e inclusive lesões na mão pode levar você a usar de uma forma de burlar, né, esse sistema de reconhecimento de digitação. O reconhecimento de voz, nós já estamos também, assim, amplo uso de reconhecimento de voz, também pode se encaixar como um sistema biométrico comportamental. Ela vai analisar o sotaque, o vício de linguagem, o ritmo e a entonação da voz da pessoa. Não é uma implementação cara, mas ela é um dos meios mais assim que eu entendo que pode ser burlado pelo uso de métodos de clonagem da voz. Então, nós estamos cansados de ver na mídia que as pessoas estão sendo alertadas para não atender de certos telefones, não falar certas palavras, né, chave, porque eles acabam tirando, clonando isso, gravando a nossa voz e usando para fazer todo tipo de fraude, né? Então, por que que é confiabilidade baixa? Por conta disso, ela pode ser clonada e também a flacidez das cordas vocais acaba mudando com o tempo, né? A voz acaba ficando mais rouca, o uso de bebidas, o tabaco, a voz da pessoa acaba mudando, né, com o tempo, né? Então acaba colocando algum certo grau de baixa confiabilidade nesse método. Biometria comportamental. Pelo que eu estudei, é uma opinião minha, não é opinião do grupo, tá? Depois a gente vai debater. Eu acho que a biometria comportamental é o mais confiável para mim, porque é difícil você imitar uma pessoa. A biometria comportamental, ela vai analisar a interação dos usuários com dispositivos e sistemas. Então, ela vai analisar o meu método de andar, ela vai utilizar pode usar o meu método de digitar, maneira de segurar um smartphone, né? Meus tiques, né? E é difícil outra pessoa me imitar completamente. Pode existir o imitador perfeito, ele não vai saber imitar totalmente a pessoa. Então, eu achei interessante, mas esse método de análise de biometria, ela é um pouco cara, né? Porque teria que ser assim um sistema para a pessoa poder interagir com o sistema e para depois fazer um armazenamento, né, desse seu comportamento para depois ela ir para uns dados para você ser liberada no cadastro. Então é bem difícil de ser implementada, mas é o mais seguro que eu achei até agora de método de reconhecimento de biometria. Então, qual que é a vantagem, né, da biometria comportamental? Uma segurança aprimorada, porque ao monitorar continuamente o comportamento do usuário, é possível detectar as atividades suspeitas, né? Se você muda alguma coisa no seu comportamento, esse sistema vai reconhecer. Aí, a experiência do usuário sem atritos, você sendo você mesmo. Então, você vai interagir com o sistema, não vai ficar operando nada, e você vai ter
vai ter uma identificação transparente, né? Uma autenticação contínua e transparente, né? Melhora a satisfação do cliente, não vai precisar como vai usar múltiplas etapas de verificação aqui nesse sistema. É você sendo você mesmo, né? E aqui eu falei, né, da dificuldade de reprodução por fraudadores. Dificilmente alguém vai imitar você totalmente. Vai ter sempre algum padrão que vai mudar e o sistema vai reconhecer, né? E aí eu até coloquei também aqui, eu adoro fazer analogia com filme, né? Quem me conhece sabe que eu gosto de ver cinema e gosto de fazer uma analogia. No filme Blade Runner, ele vai mostrar uma realidade com a futura, com a convivência entre humanos e androides chamados replicantes. Por que replicantes? Porque são androides que reproduzem o comportamento humano. E como eles tinham uma convivência conflituosa, eles desenvolveram uma técnica para analisar o comportamento do androide, para falar que aquilo é um androide e não humano. Então, para vocês verem como o cinema também acaba, né, fazendo um exame de futurologia aqui, né? Agora, os dados biométricos, falar um pouquinho de dados biométricos, a segurança do armazenamento, que é o que a gente estava falando agora no começo, né? O armazenamento dos dados, né? Viviane, eu já tinha visto esse sistema de falar de 2 anos, de alguns pouco período, né? Eu já tinha visto em alguns prédios que eu já entrei, o sistema de armazenamento dos dados biométricos é pouco tempo, para realmente evitar risco, né, de vazamento. Então, nós vimos, né, a história dos usos dos dados biométricos, e à medida que a gente usa esses dados biométricos, então aumenta, né, de forma proporcional esse questionamento, né, de como nós vamos armazenar esses dados e qual a segurança desse armazenamento. Então, mais para frente, a gente vai ver que existem algumas coisas que a gente pode fazer para poder armazenar com mais segurança, né, em eventuais casos de segurança. Então, quais são os riscos da segurança biométrica? O vazamento, propriamente dito, né? O consequente roubo e uso desses dados biométricos para fraudes, e aqui usa o spoofing, que é uma técnica, né, em que fraudadores enganam os sistemas biométricos utilizando reproduções falsas, né, como as máscaras no reconhecimento facial, né, a clonagem da voz, né, o deepfake, o uso da inteligência artificial para utilizar imagens e vídeos falsos. Tem alguém que fala, já ouvi falar que até a íris está sendo objeto de fraude, porque se você tirar uma foto bem real da íris, é capaz de você fazer uso dessa imagem para fraude, né? Seria uma imagem tridimensional, né? E algumas tecnologias são empregadas para a segurança de armazenamento desses dados biométricos, que eu vou falar logo em seguida. Então, quais são essas tecnologias? A criptografia, um armazenamento seguro através de controles de acesso rigoroso. Então, só pessoas de confiança ter acesso a esses dados. O uso de inteligência artificial para análise de padrões complexos em dados biométricos, para identificação de anomalias e possíveis fraudes. O uso de blockchain por meio de descentralização de dados, né? Aquele armazenamento por métodos, por cadeias, né? E autenticação multifator, né? Com adicionamento de camadas extras de segurança no processo de verificação de identidade. Mais para frente a gente tem alguns outros aqui. O controle de acesso, que eu já tinha falado, e gestão de permissões, né? Estabelecer controles de acesso rigorosos, monitoramento e auditoria contínua, sempre vigilante no uso e armazenamento desses dados. E, por fim, usar estritamente os métodos que a Lei Geral de Proteção de Dados já nos dá, e observar essa regulamentação, né? E falando em Lei Geral de Proteção de Dados, vamos ver como são os dados biométricos considerados na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, a LGPD define dados pessoais sensíveis, aqueles que, por sua natureza, requerem um nível mais alto de proteção, né? Pois podem revelar informações muito íntimas ou sujeitar o titular à discriminação. Isso já estamos já craques de saber. Então, quais são os 7 tipos de dados sensíveis? A origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política,
filiação a sindicato, dados referentes à saúde ou à vida sexual, os dados genéticos, que aí já começa a falar de dados biométricos, e dos dados biométricos propriamente ditos, né, quando vinculados a uma pessoa, né, esses dados biométricos incluindo características biológicas exclusivas, né, expressões digitais, reconhecimento facial, íris, dados comportamentais, como forma de andar, então são sensíveis, né, porque identificam unicamente essa pessoa e são difíceis de alterar em caso de vazamento, né? Diferentemente de uma senha, por exemplo. Dá para alterar uma senha, mas o dado biométrico não dá. Então, por isso que são considerados dados sensíveis pela LGPD. Aí nós temos, né, o nosso artigo 5º, inciso 2, né, da LGPD, que já trata os dados biométricos como pessoais sensíveis. E então concluímos que a biometria só pode ser realizada quando configurada alguma das hipóteses, né, permitidas para o tratamento de dados pessoais sensíveis. E esse artigo, esse inciso, nos dá essas hipóteses. Então, quais são? Consentimento específico e destacado, com finalidades também específicas, ou independentemente de consentimento em alguma das hipóteses de cumprimento de obrigação legal ou regulatória, proteção da vida ou da incolumidade física e realização de estudos por órgãos de pesquisa, execuções de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos, exercício regular de direitos, tutela da saúde e prevenção à fraude e à segurança. Isso independe do consentimento, então podem ser usados, né? E quais são os dados biométricos e as implicações para a privacidade? Eu acho que agora Agora é o eu Jorge, né? continuo. Isso. Agora é o Jorge que vai falar. Dou a palavra então para o Jorge. Bem, eu vou me descrever sucintamente, até porque eu não tenho muita coisa para dizer. Eu não tenho cabelos, não tenho. Então, eu vou dizer que eu sou já um senhor, né? Um senhor idoso. Eu sou calvo e uso óculos. Então, a descrição é bem rápida e bem sucinta. Bem, boa noite a todos, né? Vamos continuar. Então, eu vou dar prosseguimento. A questão aí do uso dos dados biométricos, o que nós fizemos? Nós escolhemos três exemplos para a gente estar trazendo aqui. Esses exemplos são casos que estão sendo analisados pela ANPD que já estão sob processo de fiscalização por parte da autoridade. Quais são esses casos? O caso da TFH, que é Tools for Humanity, que é o caso dos dados biométricos da íris. Inclusive, é um dos subtítulos da nossa apresentação. E nós escolhemos mais dois outros exemplos. O tratamento de dados biométricos de torcedores pelos clubes de futebol e o projeto Estádio Seguro, do Ministério da Justiça, e Segurança Pública. Pois bem, vamos começar pelo TFH. TFH é uma empresa de tecnologia. Ela é sediada nos Estados Unidos, em São Francisco e em Munique, na Alemanha. E a TFH, ela tem por objetivo criar uma identidade digital única para cada pessoa a partir do escaneamento da íris. Tá? Para isso, a TFH desenvolveu um sistema de inferência de reconhecimento da íris. Esse sistema utiliza técnicas computacionais e de aprendizado de máquina de última geração. É um algoritmo de reconhecimento de sorte a verificar a singularidade de um indivíduo dentre bilhões, daí porque a ideia é utilizar como uma forma de identificação pela singularidade e também para gerar um código binário, tá? Esse sim associado às características da íris desse indivíduo. A TFH pretende oferecer a seus usuários, né, dois tipos de duas facilidades, né, dois serviços, digamos assim. Demonstração de ser um ser humano vivo e único, identificação segura no ambiente digital. Tá? Como eles pretendem fazer isso? As identidades serão armazenadas em blockchain e elas podem ser usadas tanto para diferenciar pessoas de outras pessoas registradas nesse sistema, que é o World ID, né? Ou também para verificar se
que ele aparece na tela do computador ou de outra forma, se ele é um ser humano de fato ou se ele é uma IA que está se fazendo passar por humano. Então, esses dois aspectos aí da prestação de serviço deles. Como se dá essa operacionalização da coleta de dados da íris? Tá? Então, como eles fazem isso? A pessoa que tem interesse em fazer a digitalização da íris, tá? Ela baixa um aplicativo no celular, esse celular cadastra um dado pessoal dela, que pode ser o telefone, tá? Ela se dirige até essa TFH, ela tinha lojas, né, nos quais haviam as chamadas câmeras de leitura de íris, que eles chamam de orbe, né? Então, a pessoa com o seu celular ia até uma dessas lojas e lá ela dava um comando dizendo que já estava na loja diante de uma câmera orbe, tá? Aí o celular gera, né, um QR Code, esse QR Code é lido pela orbe. E nesse momento é feito, aparece para o titular de dados uma tela de consentimento, tá? Na forma como deve ser no artigo 11 da LGPD, tá? Por se tratarem de dados biométricos. A Orbe tira fotos, ela, ela analisa essas fotos para verificar se aquele que está diante dela é um ser humano e se é um ser humano vivo. Se ela concluir que se trata de um humano vivo, ela passa para a etapa seguinte, tá? Aí sim, ela examina, ela gera fotos dos olhos do titular, da íris, e ela cria um código de íris. Esse código de íris é um código binário e que representa as características da íris do titular. Aí, o que que a ORB faz? A ORB avalia esse código de íris, verifica se esse código de íris é único, após a comparação com outros códigos que já foram coletados. Se esse código for único, o que a ORB faz? Ela anonimiza os dados, ela separa fragmentos de código anonimizado, ela armazena esses fragmentos em bases de dados separadas, tira fotos do titular, criptografa tudo isso, tá? E gera um pacote de custódia de pessoal, PCP, tá? No qual vão estar todos esses dados e metadados anonimizados. A Orbe transfere esse PCP para o celular do titular. Após ela fazer essa transferência, ela exclui os dados pessoais e assim o PCP, assim que o PCP é enviado ao dispositivo do titular. Então ela não fica com dados, tá? Exceto o código da íris, tá? Após esse processo, aí é que acontece o grande problema, tá? De tudo isso, porque com relação à segurança, a gente percebe que a segurança aqui é bem sofisticada em termos de criptografia, em termos de blockchain, o armazenamento do dado da biometria, ela é bem rigoroso. O problema é que após a conclusão dessas etapas, o titular ele pode solicitar o recebimento de uma compensação financeira, que no caso do Brasil corresponde a cerca de R$ 500. Pois bem, a ANPD ela iniciou um processo de fiscalização. Por quê? Em novembro de 2024, a ANPD instaurou um processo porque ela pretende verificar se há a regularidade do tratamento de dados biométricos do World ID, tá? E após uma primeira análise, o que que a NPD considerou? Que essa compensação financeira ela tem o potencial de invalidar o livre consentimento. Ela também percebe, né, pelas informações que ela coletou,
a irreversibilidade do tratamento dos dados. Mas ela também constatou que a suspensão da compensação financeira não impede a continuidade das atividades da TFH. Então, por isso, por meio de um despacho decisório no processo administrativo, a NPD determinou a suspensão da compensação financeira, seja de que forma for, seja por meio de criptomoeda ou não. Ela determinou a suspensão até uma análise mais apurada desse tratamento. E, além disso, determinou a indicação de encarregado de dados pessoais, que não havia. A TFH, ela recorreu dessa decisão. E ela, antes de recorrer, ela informou que nomeou o encarregado de dados pessoais e providenciou melhorias nas informações disponíveis na página da internet para ampliar a transparência do serviço, tá? Porque o que se percebe é que muitas vezes as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo, o que é a biometria da íris, onde isso vai ser utilizado, como vai ser utilizado, os riscos. Entendeu? Então, a TFH melhorou essas informações disponíveis na sua página da internet. E recorreu quanto aos demais aspectos, tá? Então, o que que a TFH alegou? Ela alegou que para atender a decisão da NPD, que é de suspender a compensação financeira, ela teria que realizar mudanças estruturais em toda a arquitetura tecnológica sobre a qual o serviço opera e que isso resultaria em um aplicativo exclusivo para o Brasil. E, além disso, né, esse foi o argumento dela, ela pediu 45 dias a mais para a adoção de medidas. A, a NPD analisou esse recurso, tá? Ela analisou especialmente sobre o aspecto mais crucial, que é a questão do consentimento livre, tá? Então, os dados da íris são sensíveis e o tratamento dos dados sensíveis ele tem que ser concedido mediante um consentimento específico destacado para finalidades específicas, tudo na forma do inciso primeiro do artigo 11 da LGPD, tá? Além disso, o artigo 5º, inciso 12 da LGPD, ele também estabelece que o consentimento deve ser uma manifestação livre, informada e inequívoca, ok? Isso porque, tá. Antes disso, tá? A ANPD já teve em outras notas técnicas diferentes dessa, ao analisar outros processos de fiscalização, ela estabeleceu o que seria um consentimento livre, tá? Então, o consentimento livre é aquele quando o titular pode escolher ou aceitar ou recusar. Ele pode escolher entre aceitar ou recusar a realização do tratamento, e sem que isso lhe traga consequências negativas ou intervenções do controlador dos dados que possam vir a viciar ou prejudicar a manifestação da vontade. No mesmo sentido, esse trecho de uma outra nota técnica. Essas notas técnicas, depois eu coloquei todas elas nas referências, tá? Quem quiser ter acesso. Só que essas notas técnicas, em geral, elas são bastante extensas e tem vários outros. Elas são bastante detalhadas, tá? Tanto no tratamento legal quanto na análise dos procedimentos que são utilizados no tratamento de dados, né? E aqui no mesmo sentido, né? O titular tem que poder escolher o tratamento de dados pessoais, assegurada a possibilidade efetiva de aceitar ou recusar, e aqui ele foi mais forte, né? A obtenção forçada do consentimento não é compatível com o LGPD, e de fato não é. Por quê? O artigo 8º da LGPD, parágrafo 3º, ele é claro e diz: é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. E a análise da ANPD, ela considerou que a compensação financeira que é paga pela TFH é uma interferência
tá? E que atinge a manifestação autônoma da vontade dos titulares, pois influencia na decisão dele dispor de seus dados pessoais, especialmente em casos de vulnerabilidade e hipossuficiência, tá? Porque esse valor de R$ 500, muitas vezes, aquela pessoa que está lá a gente via isso, né, lá na fila para fazer o, a coleta da íris, ela estava ali porque ia ganhar um dinheiro, ela não estava muito interessada em saber ou o que, que ia ser feito dos seus dados, ela não sabia, não é que não estivesse interessada, ela não sabia ou não era explicado para ela de uma forma muito clara. Então, por isso é que a NPD, ela entendeu que essa questão do consentimento livre é muito importante nesse caso. Os riscos. Os riscos dos dados da íris, os dados da íris são biométricos sensíveis, tá? E o tratamento de dados pela TFH, ele se mostrou, numa primeira análise da NPD, irreversível, tá? Porque não seria possível revogar o consentimento. Da sua parte, tá? A TFH, ela ponderou isso perante a NPD, dizendo que ela se utiliza de provas de conhecimento zero para assegurar que os dados biométricos seriam desassociados da conta. Tá? Então, esse parágrafo aqui embaixo é o argumento da TFH. O entendimento da NPD é de que é irreversível essa coleta de dados. É, Aqui os outros riscos que já são comuns a todos os demais dados biométricos, que é o ataque cibernético, a utilização pelos governos de dados biométricos da TFH e também uma preocupação com uma eventual utilização abusiva da TFH desses dados. Julgamento do recurso. Em 10 de fevereiro, a NPD manteve a decisão da suspensão da compensação financeira e indeferiu o pedido de prazo adicional. Por sua vez, a TFH enviou uma carta para a NPD, informando que promoveu, tá, a suspensão dessa coleta de dados da IRIS. Em 24 de março, por um despacho decisório, a NPD, além de manter a medida preventiva em vigor, que é a suspensão do oferecimento de compensação financeira, ela também estabeleceu uma multa diária, tá? De 50 mil. Nesse processo administrativo, esse despacho aí é o último andamento, digamos assim, que a gente tem. Então, não tem o registro ainda de recurso por parte da TFH. É nesse ponto que a coisa está. O que a gente sabe, né, que eu não tenho mais visto nada dessa TFH. Aí aquelas lojas que ela tinha, uma inclusive que tinha aqui perto da minha casa, ela fechou. Tratamento de dados biométricos pelos clubes de futebol. Esse aqui é o nosso segundo exemplo, tá? O que que acontece? A Lei Geral de Esportes, tá? Que é uma lei de 2023. Ela estabeleceu no seu artigo 148, e essa lei entrou em vigor em 14 de junho de 2023, que as arenas esportivas, não necessariamente estádios de futebol, arenas esportivas, de uma maneira geral, com capacidade para mais de 20 mil pessoas, devem, no prazo máximo de até 2 anos da vigência da lei, contar com monitoramento das catracas por imagem e identificação biométrica dos espectadores. Em razão dessa lei, então, para comparecer ao estádio de futebol, o torcedor maior de 16 anos de idade, ele deve fazer o cadastramento biométrico da sua face no ato da compra do ingresso.
Ou seja, se não fizer o cadastramento biométrico, não compra, tá? Já é barrado na venda, na compra do ingresso, tá? Esse padrão biométrico do torcedor é associado a um identificador único, como o seu CPF, e contém informações sobre o setor do estádio, o portão de entrada, o número da cadeira, certo? Na entrada do estádio, na catraca, a imagem do torcedor é comparada com a do seu cadastramento. Além disso, tá? Porque aqui a gente está no monitoramento das cataracas por imagem e outro aspecto e outra determinação da lei é a identificação biométrica dos espectadores, ou seja, câmeras de segurança nos estádios permitem, né, identificar os torcedores, especialmente aqueles envolvidos em condutas inapropriadas como atos de violência. Uma das justificativas da Lei Geral do Esporte com relação à compra do ingresso mediante a identificação biométrica é combater os cambistas, tá? E do monitoramento nos estádios é combater a violência nos estádios, né? Agente de tratamento de dados, tá? Essa questão dos agentes de tratamento de dados, numa primeira análise, a NPD verificou que parecia que os papéis e responsabilidades desempenhadas pelos diversos agentes de tratamento não estava clara para o titular dos dados, tá? Então, o que é o mais claro mesmo é o controlador, são os clubes de futebol, porque a eles é que é dirigida a determinação legal, aquela lá do artigo 148, exatamente, aquele do artigo 148, tá? As empresas que vendem os bilhetes, elas são operadoras, as empresas responsáveis pela operação do sistema de reconhecimento facial atuam como operadoras também, né? E em alguns casos, além desses agentes, existem estádios de futebol que eles são administrados por governos estaduais, municipais ou mesmo por concessionárias, como é o caso do Pacaembu, tá? Então, a preocupação da NPD, nesse aspecto aqui da identificação dos agentes de tratamento, é que é responsabilidade do controlador, no caso dos clubes de futebol, garantir aos torcedores, os titulares de dados, né, a disponibilização de informações claras e acessíveis sobre os papéis e responsabilidades dos agentes de tratamento envolvidos, tanto do cadastramento na compra do bilhete, quanto na verificação da identidade das catracas e mesmo depois no estádio a identificação biométrica pelas câmeras, né? Relatórios de impacto. O que que acontece, tá? Por força do artigo 55J da LGPD, a NPD ela tem que editar, ela tem competência para editar regulamentos e procedimentos sobre relatório de impacto de proteção de dados pessoais quando o tratamento representar alto risco. Então, para isso, ela editou a resolução ANPD, agora o meu ficou coberto aqui. É a número 2 de 2022, tá? E lá ela estabeleceu o que que é tratamento de alto risco. Tratamento de alto risco é aquele que é feito em larga escala, que é o caso das partidas de futebol. Ele afeta significativamente os interesses e direitos fundamentais dos titulares, porque há risco de constrangimento, especialmente por causa dos falsos positivos e dos falsos negativos. E, além disso, existe o risco de essas bases de dados estarem desatualizadas, o que pode gerar situações vexatórias. Tá bom? É uma tecnologia emergente, inovadora. Ela representa vigilância e controle em áreas acessíveis ao público, que são os estádios, e ela, inclusive, pode impedir o exercício dos direitos ou a utilização do serviço. Ou seja, se não fizer a biometria,
facial, não compra o ingresso, não entra no estádio, tá? É assim. A NPD entende que os clubes de futebol devem comprovar, antes da implementação do reconhecimento facial, elaborar os relatórios de impacto de proteção de dados pessoais. Pelo que eu verifiquei, eu acho que ninguém fez isso, tá? Na verdade, a NPD está cobrando isso para que elas providenciem uma coisa que já deveriam ter feito antes de implementar o reconhecimento facial. Mas, enfim, é assim. Bem, processo de fiscalização. Então, o que que aconteceu? Lá em 2023, a Senacom, ela solicitou à Autoridade Nacional de Proteção de Dados informações acerca da implantação do reconhecimento facial dos torcedores, tá? E foi instaurado um processo administrativo, tá? Na época, em 2024, né, um dado posterior, o Brasil já tinha 22 projetos de reconhecimento facial nos estádios de futebol, dentre eles, dos quais 18 já estavam em funcionamento. E assim, de 2023 até 2025, a ANPD ela foi bastante cuidadosa, ela fez um levantamento bem detalhado, com base nas informações, com base nos dados dos até dos próprios clubes de futebol, né? Aí ela elaborou a nota técnica número 5. Essa nota técnica ela é bastante extensa e esse exemplo, tudo que eu estou falando está nessa nota técnica número 5, que o link para essa nota técnica ela está lá no final da apresentação, tá? Então, foi instaurado esse processo de fiscalização envolvendo os 23 estádios de futebol. Isso em todo o território nacional. Tá? Em fevereiro de 2025, uma outra nota técnica, a NPD expediu uma medida preventiva, tá? Para que em 20 dias úteis os estádios de futebol eles publicassem nas plataformas de venda de ingressos informações adequadas sobre os procedimentos de cadastramento e identificação biométrica dos torcedores. Além disso, apresentasse os relatórios de impacto de proteção de dados pessoais referentes aos procedimentos de cadastramento e identificação, coisa que, em tese, já deveria ter sido feita, mas, enfim, ela determinou que apresentasse. E que justificassem, tá, os clubes justificassem a maneira como estão tratando os dados biométricos das crianças e adolescentes, de forma a atender o melhor interesse desse grupo, pois o reconhecimento facial na catraca dos estádios não afeta apenas os maiores de 16 anos, como previsto na Lei Geral dos Esportes, mas também crianças e adolescentes, cujos dados pessoais não devem ser tratados. Em março, tá? Que é o último andamento desse processo, foi prorrogado os prazos para que que os clubes apresentassem aquelas informações que a NPD solicitou. A hipótese legal de tratamento. A hipótese legal de tratamento, nesse caso, é a obrigação legal, tá? Então, a hipótese legal é a linha A do inciso 2 do artigo 11 da LGPD. Pois o artigo 148, aquele que eu já li para vocês, ele determina que os recintos esportivos com capacidade superior a 20 mil pessoas devem contar com um sistema de monitoramento por imagem nas catracas e com identificação biométrica dos espectadores para controle e fiscalização de acesso do público. É importante notar que o tratamento de dados, nesse caso, quando se faz a identificação prévia do torcedor, por algum motivo, esse torcedor ele pode estar impedido de frequentar os estádios de futebol, seja por uma determinação administrativa ou seja por uma determinação legal. Então, essa identificação de um torcedor que está impedido de comparecer ao estádio, ela ainda está prevista
ela é prevista na Lei Geral dos Esportes e ela ainda está dentro do escopo da Lei Geral de Proteção de Dados. Agora, o que não acontece com o eventual compartilhamento de dados pessoais dos clubes de futebol com órgãos de segurança pública de forma sistêmica, abrangente e generalizada. Tá? Eu estou frisando isso porque foi por isso que eu incluí o terceiro exemplo. Tá? Eu acho que vai dar tempo, né, Viviane? Tá bom. Então, é para diferenciar. Nesse segundo exemplo que a gente tem é uma hipótese legal de tratamento de dados pessoais sensíveis, tá? E essa hipótese, ela abrange, tá? A possibilidade de um estádio de futebol, ela, digamos assim, barrar a entrada de um torcedor que não pode frequentar os estádios, tá bom? Jorge, só uma perguntinha. Então, está dentro da exceção, né? Estou usando o reconhecimento por uma questão de segurança pública. Não, ainda a Então, gente ainda não está lá. A gente está ah, no. tá. Esse exemplo agora que eu estou dando, que é o segundo exemplo, o que que acontece? A Lei Geral dos Esportes, ela diz assim, olha, tem que ter identificação biométrica nos Uhum, estádios. tá. Então, é uma obrigação legal. Então, linha A do inciso 2 do artigo 11 da LGPD. É nessa hipótese que a gente está. Agora, tá? Mas o que que acontece? O que que acontece? De acordo com aquela mesma nota técnica, que na verdade engloba todo essa apresentação que eu estou fazendo, tá? A NPD, ela pondera o seguinte, ainda que não tenha, porque não se aplica, deixa eu ver se fica mais fácil se eu pular os slides aqui, quer ver? Aqui, ó. Artigo 4º da LGPD. A lei LGPD não se aplica ao tratamento de dados pessoais para realização exclusiva de segurança pública, atividade de investigação, tá? Então, tem que aí no parágrafo primeiro, o tratamento de dados pessoais previsto no inciso terceiro, que é a segurança pública, atividades, será regido por legislação específica, tá? Então, essa legislação específica não é a LGPD. Ficou mais claro, Viviane? Tá, agora eu vou voltar aqui. É porque foi uma das dúvidas, quando eu estava fazendo a apresentação, se eu colocava esse slide antes, ou eu colocava depois. Mas acho que deu, né? Deu para. Então, o que que acontece essa nota técnica? Ela pondera o seguinte, ó. Mesmo que não tenha essa lei, tá, para tratar do tratamento de dados pessoais para fins exclusivos de segurança pública e investigação, tá? É, é possível, tá? É possível o compartilhamento de dados pessoais dos clubes de futebol para os órgãos de segurança pública. Por exemplo, então ele fala em circunstâncias pontuais e específicas, tá? No caso, quando ocorrem a situação em que são identificados torcedores envolvidos em atos de violência dentro do estádio ou nos arredores. Então a NPD diz assim: não, tudo bem, isso é uma exceção, é possível pontualmente fazer esse compartilhamento de dados. O estádio de futebol passa essa informação para a polícia, tá? Para a Secretaria de Segurança Pública, tá? Ela diz que é possível, tá? E também é possível em caso de proteção da vida e incolumidade física dos torcedores, tá? Mas ela, além de fazer essa, essa ponderação, a NPD também diz o seguinte, tá? Que os estádios de futebol, nessas situações pontuais e específicas, eles devem registrar os compartilhamentos de maneira que seja possível rastrear e verificar a legalidade das operações, tá? Então, ela admite com essa restrição em situações pontuais e específicas. Mas isso aí já vai ficar mais claro quando eu falar sobre o terceiro exemplo, que eu acho que vai dar tempo, né?
Sim, pode seguir. Tá, então eu vou falar um pouquinho sobre os dados biométricos de crianças e adolescentes, tá? Porque aí o que que eu fiz? Eu fiz um quadro, tá? Eu gosto de fazer, eu tenho que fazer um quadrinho, eu gosto de fazer. Então, o que que acontece? Tratamento de dados biométricos de torcedores, crianças e adolescentes, tá? Então, a idade, tá? Pelo ECA, criança é a pessoa, né, com menos de 12 anos e o adolescente é aquele que tem mais de, tem de 12 a 18 anos, menos de 18 anos, tá? E o Código Civil, ele faz uma outra, ele tem uma outra, digamos assim, classificação. São os absolutamente incapazes até os 16 anos e os relativamente capazes após os 16 anos. Por sua vez, a Lei Geral do Esporte, ela fala em quem o torcedor que tiver 16 anos ou menos, ele não é obrigado a fazer a identificação biométrica. Mas se ele tiver mais de 16 anos, ele tem que fazer a identificação biométrica. Tudo bem até aqui? Tá? Então, nos termos do artigo 11, inciso 2 da LGPD, até os 16 anos, não, menos de 16 anos, não existe hipótese legal de tratamento. Acima de 16 anos, existe a hipótese legal para tratamento nos termos da LGPD, certo? E o que que diz o artigo 14? O artigo 14 é o que trata do tratamento de dados pessoais das crianças e dos adolescentes. O tratamento de dados pessoais das crianças e adolescentes ele deverá ser realizado em seu melhor interesse. E, no caso, há necessidade de consentimento específico em destaque, dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Isso independentemente de ser dado biométrico ou não. Essa é a leitura do artigo 14. Tá bom? Aí, qual foi a análise que a NPD fez, tá? Na nota técnica. Ela diz o seguinte: olha, essa coleta de dado biométrico dos menores de 16 anos, porque por isso aqui tem essa linha aqui, ó. Vocês olham aqui em cima até aqui embaixo. Dos menores de 16 anos, a NPD entende desnecessária, porque a lei não obriga, a LG não obriga, e também ela entende que existem outros meios de fazer esse acesso do jovem, né, aos estádios, tá? Outro aspecto que a NPD vê é que ela acha inadequado. Por quê? Por que essa coleta é inadequada? Porque falta de acurácia. Porque quanto mais jovem é a pessoa, menos acurada é a identificação biométrica facial. Tá? Por quê? A criança vai mudando ao longo dos anos. A sua, a sua biometria facial. E, além disso, a NPD entende que impedir que o jovem ele deixe de frequentar os estádios como um lazer ou uma forma de cultura é desproporcional. Então, abaixo de 16 anos, a NPD entende que não deve fazer a coleta biométrica, tá? Deve permitir o acesso desses jovens de uma outra maneira aos estádios. Agora, com relação àqueles que têm mais de 16 anos e não, de 16, mais de 16 e menos de 18, que são adolescentes pelo ECA e que são adolescentes pelo artigo 14 da LGPD, vai ser necessário, sim, consentimento específico em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável no momento que é feita a coleta biométrica, que é quando se compra o ingresso. Tudo bem? Tá. O projeto Estádio Seguro. Tá? O projeto Estádio Seguro é um projeto do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá? Ele visa o tratamento de dados pessoais realizado para fins, aqui sim, exclusivos de segurança pública ou atividades de investigação. Tá? Para isso, o Ministério da Justiça fez um acordo de cooperação técnica
com a CBF, tá? E qual é o objetivo desse acordo? Identificar sujeitos de interesse da justiça e segurança pública e promover ações de combate a atividades ilícitas cometidas durante eventos esportivos com a utilização de reconhecimento facial para verificar, por exemplo, se o comprador do ingresso, tá? Nem compra o ingresso para jogos de futebol possui mandado de prisão em aberto, certo? Então, esse exemplo é diferente do outro exemplo. Outro exemplo, existe a Lei Geral do Esporte, que determina o reconhecimento facial por uma questão de evitar os cambistas e por uma questão de até de melhorar a segurança nos estádios. Então, aqui está o artigo 4º, que eu já li para vocês. Então, esse artigo 4º, ele é claro, não se aplica à LGPD. Tem que haver uma lei, aqui, inciso, parágrafo 1º, tá? Regido por legislação específica que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público observados o devido processo legal e, aqui sim, ó, os princípios gerais da LGPD, tá? Então, agora, o que é importante também é que a ANPD, ela pode emitir opinião técnica ou recomendações referentes às exceções previstas no... E é por isso que a questão do estádio seguro do Ministério da Justiça, a ANPD pode opinar, tá bom? Ficou claro? E, e vamos em frente, tá? Então, aquilo que eu acabei de falar, que embora a hipótese não incidência da LGPD, a finalidade do tratamento de dados é a segurança pública. A NPD é competente para emitir opiniões. O Ministério da Justiça, a pedido da NPD, elaborou o relatório de impacto e proteção de dados e o submeteu à NPD, tá? E com base nesse relatório de impacto, a NPD estabeleceu 23 recomendações. Sobre esse processo, a gente não tem muito acesso, não, tá? Diferentemente do estádio de futebol, né, dos clubes de futebol, esse processo tem a maioria dos documentos que a gente tenta, a gente não consegue abrir no site da NPD, tá? Então, eu não tenho também muitas informações, eu tenho essas aqui que eu estou passando para vocês, mas acho que são as mais importantes, a meu ver. Então, então aqui que a NPD falou para o Ministério da Justiça, olha, é necessário um ato normativo, tá? Uma lei ou ela não especificou, não fala em, até a NPD, a LGPD não fala em lei, fala em um ato normativo que autorize o compartilhamento de dados pessoais pelos clubes de futebol com os órgãos de segurança pública, pois a Lei Geral de Esporte não definiu critérios, procedimentos e limites para tal comportamento. É possível com base aquilo que eu falei lá atrás, que é uma exceção à regra de poder, numa situação pontual, o estádio de futebol compartilhar esses dados com os órgãos de segurança pública, tá? A coleta de dados deve ser limitada ao cumprimento das finalidades do projeto Estádio Seguro e tem que haver também transparência nos tratamentos dos dados pessoais, tá? Pois bem, com base nisso, em setembro de 2024, o Ministério da Justiça enviou uma carta à NPD informando que os apontamentos realizados pela NPD foram incorporados, serão, né? Serão incorporados a um novo acordo de cooperação técnica a ser firmado entre o Ministério da Justiça, Ministério do Esporte e CBF, o projeto Estádio Seguro. E também deverão haver um ajuste no protocolo de execução, bem como na elaboração do relatório de impacto de proteção de dados, a fim de garantir a conformidade das diretrizes estabelecidas pela NPD. Últimas notícias, tá? O que que a gente tem visto aí nos últimos dias a respeito da questão do
da identificação biométrica, né? Da reconhecimento facial. A ANPD, ela abriu uma tomada de subsídios sobre tratamento de dados biométricos, tá? Ela vai ficar disponível até o dia 2 de julho para aceitar, coletar contribuições da sociedade para subsidiar futura atuação normativa e orientativa da autarquia, tá? Então, é um tema que a NPD está bastante preocupada com isso, dada a dimensão que os dados biométricos têm assumido, né? Isso aqui é uma matéria, tá? Como aumentar a segurança da biometria, que saiu no Jornal da Band no dia 9 de junho de 2025. Esse aqui é uma outra matéria que fala justamente da questão dos cambistas já estarem burlando, imagina, já estão burlando o reconhecimento facial, tá? Essa matéria tá. E finalmente Jorge, desculpa, eu, mas como é que eles estão burlando? Não olha, eu não acredito. Fácil, sei, Viviane. O eu Jorge não estava sei. falando aqui, eu já imaginei como burlar. É só Ah, colocar é? tudo pessoas com 15 anos comprando os ingressos, não precisa de identificação. Pronto, todo cambista tem 15 anos. Pronto. Não, é que a gente não tem tempo. Senão eu botava essa matéria para vocês verem que eles são muito, muito. Depois manda os links. Eu vou mandar assim, eu vou mandar esse daqui para vocês verem. Então, assim, a NPD tem um maior trabalho lá, faz uma nota. Eu venho, estudo a nota, apresento para vocês. Mas eu deixei isso aqui para o final, tá, Tá gente? bom. Outra coisa que eu achei curioso aqui, ó, é os projetos de lei, né? Então já tem projeto de lei aqui, ó, tá? Esses aqui são da Câmara, tá? Que diz assim, olha, alterar a LGPD para proibir a comercialização de dados pessoais sensíveis, a exemplo da Íris. Isso aqui é de 2025. Tem esse outro aqui também que fala proibir a oferta mediante pagamento de disponibilidade de dados biométricos sensíveis e estabelecer medidas mais rigorosas de proteção de dados. Mas o que eu achei mais curioso foi esse projeto aqui, ó, que diz assim, ó, alterar a Lei Geral para incluir a possibilidade de tratamento de dados sensíveis mediante pagamento pecuniário ao titular e para regular o padrão de digitalização. Tudo que a NPD fala aí, a preocupação com relação ao consentimento, tem aí um projeto de lei justamente para permitir essa comercialização, né, que ele fala aqui, como é que é? A possibilidade mediante pagamento pecuniário. Tá? Eu achei curioso aí. Bem, a conclusão desses exemplos, eu procurei fazer exemplos que ilustrassem, né, e que fossem atuais, e especialmente que tivessem sob análise da NPD, até para facilitar a exposição, para facilitar o estudo, né? É isso aí, gente. Aqui estão as referências, tá? Estão todas aqui. O que que eu fiz aqui? É isso aí, gente. Muito obrigado pela paciência que vocês tiveram né? A Opa, apresentação ficou parabéns muito novamente aí. extensa, Não, não, ficou muito ficou ótimo, extensa. Jorge. Excelente. Acho que você conseguiu dar uma visão técnica, né? Acho que foi além se trouxe tanto a visão técnica como as consequências aí no mundo real. Acho que foi bem bacana isso daí, né? E como eu falo, né, dados biométricos é aquela coisa que, além de ser um. Por que que é considerado dado sensível? É aquilo, né? Porque você não consegue mudar, né? Você não consegue mudar a tua biometria, né? A sua digital, o seu Face ID, ou seja, assim, é muito difícil, né? Então tem que ser usado com muita parcimônia, né?
e o que você vê Agora, é que está banalizando, né? Tá. só me desculpe a piada, né? A LPD vai precisar estudar os cambistas lá para ver como é que eles Ah, fazem não, para. todos têm 15 anos agora. Pode ver lá, todo cambista agora tem 15 anos. Mas, justamente, essa questão da biometria, né, justamente não dá para você trocar, né? Então, tem que usar com muito critério. Então, você vê que está banalizando, né? E eu digo que quando você está Linguinha. falando Não, em não lambe mais tantinho estádio, de né, óleo. quando você Não, pensa em tá. projetos assim de público e tudo mais, né? Vem muito à minha mente aquele o famoso sistema de crédito social chinês, né, que a gente já falou aqui, né, e que justamente você tem que fazer a lei muito bem feita, né, para isso não ser usado contra o cidadão, né, para isso não voltar contra o cidadão. Então, essa questão de biometria tem que ser muito fechada, realmente, a lei tem que ter um uso muito criterioso, inclusive para essas questões, né, que eu entendo que hoje ainda não tem uma lei que regulamenta como ah, justamente a segurança pública vai usar esse tipo de facilidade, né? Então é algo complicado. A gente pode estar aí à mercê, né, do governante de plantão, né? E a gente vê isso, entre aspas, na maior democracia do mundo, né? Entra um cara destrambelhado lá e começa a reverter, né, ou perverter todos os conceitos, na verdade, toda a ordem mundial, né? Seja da economia, da relação entre estados e por aí por diante, né? Então a gente vê como é muito importante a gente ter uma base legal aí, né? Até para esse uso de segurança pública que hoje ainda está em aberto, né? Esse uso, né? Justamente a NPD está entrando, vamos dizer, ela meio que, né, colaborativamente, mas realmente precisaria ter uma lei para regular isso daí, né? Mas tem muitos aspectos legais aí, eu acho que tem muitas possibilidades, né? E acho que justamente, né, tem que ter muito cuidado também quando se usa a biometria como chave de autenticação, né? Tem muita gente que fala assim, ah, não, eu uso aqui o meu rosto, meu Face ID, não tem como, né? Mas tem aquele famosa trinca, né, da autenticação, né, que você tem que combinar sempre duas e três coisas. O que você é, o que você tem e o que você sabe. E justamente a biometria é o que você é, né? E daí você tem que combinar sempre com um dos outros dois fatores. O que você sabe, que seria uma senha, né? E o que você tem, que seria, por exemplo, um token ou algo do gênero, né? Então, mesmo a biometria usar como único fator de autenticação em sistemas também pode ser algo que não é totalmente confiável, que você tem que ter pelo menos um segundo fator de autenticação aí, né? Mas ficou excelente aí, parabéns, Jorge, parabéns, Vanessa, ficou muito bom. Temos, acho que quem levantou primeiro a mão foi quem? A Viviane? Foi A você? Inês, Foi a a Inês? Inês. Então, É. Inês, por Isso. favor. Quero parabenizar. Vanessa, você me trouxe assim hipóteses de bio. Oh, meu Deus, fugiu a palavra agora, de autenticação biométrica, que eu nem imaginava, né? Como, por exemplo, a questão da digitação, a velocidade ou a forma da digitação, o comportamento. Então, isso foi muito esclarecedor para mim, algo que eu não imaginava. Os pontos que o Jorge trouxe, a problemática trazida também faz a gente questionar muita coisa, né? E o ponto que eu queria trazer aqui é a respeito do tanto que isso de fato pode coibir a violência que a gente tem nos estádios, né? Então a gente está vendo sobre essa vertente, tem muitas coisas para a gente considerar a respeito, mas eu achei esse ponto muito importante. Eu acho que até o torcedor, o torcedor, ou a pessoa que está lá mesmo para fazer bagunça, né? Que não está efetivamente só para curtir, como a gente vê hoje em dia, ela está coibida, porque afinal ela está identificada.
Recentemente, Sim. Ela está eu vi identificada quando uma, ela entra e ela está uma identificada lá é, dentro. Isso, por onde isso que eu seguiu. digo, Inês, Oi, cuidado. oi, Inês? Não, isso, justo ia complementar no que o Jorge está comentando, né? Justamente você vê que muitas das brigas hoje se dão fora do estádio, né? O pessoal, as torcidas organizadas marcam sim, encontro em algum lugar para brigar. É um absurdo isso, né? Quer dizer, você põe sim, E segurança não é no nas sim, estádio. cercanias do estádio, né? É longe do estádio, Exato, né? às vezes é longe, é numa estrada, num lugar, o pessoal fica pega marcando uns para ônibus, né? brigar. Isso, exato. Então, desculpe, só comentando, fazendo Não, alguém. imagina, esse ponto é importante. Tem uma outra violência que eu recentemente vi, o desenrolar de um fato que uma torcedora de um time do Sul, ela proferiu uma injúria racial. E o time dela foi desclassificado. O time foi retirado da competição por conta de uma palavra que foi identificada que ela falou, e a vida dessa torcedora hoje, ela sofreu todas as consequências, mas enfim, eu acho que até isso, até essa questão da injúria racial, ela acaba sendo diminuída por conta disso, ela vai, de alguma forma, ser mitigada, porque a pessoa vai ter receio, eu estou identificado, meu rosto está aqui, vai ser, de alguma forma, não é só na televisão, né? Então, esse ponto eu achei muito interessante. E aí, uma outra questão, só para finalizar meu ponto, é isso que o Paulo falou, é de suma importância. O rosto da gente, a gente não muda. Né, o dado biométrico, assim, de uma forma geral, a gente não consegue modificar. Então, uma vez fornecido para entrar numa festa, você tem que se identificar, seu rosto, e você não tem nem como falar não. Você não pode é, nem mesmo se opor, falar eu dou outro dado, informo, não pode. Isso associado a outros documentos, porque assim, é o documento mais a nossa foto, né? Então a gente não tem muito o que fazer a respeito disso. Então são só esses pontos que eu trago, mas especialmente a parabenização, porque foi muito boa mesmo. Excelente Então, apresentação. a respeito, Inês, a respeito dessa questão aí, uma das preocupações da NPD com relação lá à coleta da íris, além do consentimento, é a questão da irreversibilidade da coleta de dados, né? Porque não tem como você depois, digamos assim, cancelar o teu consentimento, ele já está dado, entendeu? É essa a preocupação, né? É uma das preocupações, inclusive eu vi, eu estava vendo hoje, né, uma nota, né, que eu vi na internet, é justamente sobre essa questão da irreversibilidade da coleta, né, do consentimento dos dados biométricos, porque a gente não tem como mudar, né? Ela até fazia uma comparação assim, a senha você pode mudar, mas o seu rosto você não pode mudar, né? É isso. Beleza, parabéns aí, Jorge e Vanessa, excelente. Muitas informações aí que eu também não sabia, né? Tem umas perguntinhas aqui, Vanessa. Então, entre o reconhecimento facial e o digital, da digital, né? Ela é a mais segura, porque ela não muda, certo? Eu entendi pelo que eu estudei que a digital ela não muda, porque Uhum, é um dado, é uma coisa única, né? A não ser que a pessoa, como acontece com as pessoas diabéticas que acabam perdendo a digital por conta do uhum, uso né, do sistema e as pessoas idosas também muitas vezes perdem a digital, mas ela não muda com o tempo. Agora, o reconhecimento facial, eu entendi que muda, porque a pessoa pode fazer uma intervenção cirúrgica para uhum, mudar o rosto. A pessoa com uhum, envelhecimento acaba mudando a feição e acaba assim, tendo uma coisa mais flácida, e aquele ponto que ele vai identificar, ele não vai ter mais lá. Até brinquei com o Jorge, será que ele vai identificar que eu tenho uma pinta no rosto, essas coisas? Não, ela vai identificar o seu rosto tridimensional, de forma tridimensional. E isso com o envelhecimento, e a gente sabe, vai mudando mesmo com o tempo. Então, eu entendo que a uhum. digital é mais segura, tirando o Tá, fato de que a gente pode perder, mas ela, por enquanto, é a mais segura. tá. E quando você comentou sobre aquela biometria comportamental,
eu não faz alguns anos aí, a linha amarela do metrô estava fazendo uma captação, né? Era isso? Era Era, esse? era Tá, esse ponto, porque a pessoa ela vai ser ela mesma, vai interagir com o sistema e vai ser ela mesma. Então, as características dessa pessoa, modo de falar, modo de andar, modo, né, tem um tique nervoso aqui, vai segurar o smartphone de uma forma. Então, cada vez que ela vai interagindo com esse sistema, vão sendo armazenadas essas características e dificilmente uma pessoa vai fazer uma fraude com relação a isso. Então, a entendi. linha amarela acho que estava tentando fazer isso, mas é muito caro. É um sistema Uhum, muito caro. Tanto que tá. eu não ouvi falar mais sobre isso Eles no metrô. suspenderam. Eu acho que eles Foi. suspenderam, né? Eu não Então, sei, eu acho que ali era mais simples, era mais só para direcionar mensagens. Ah, se a pessoa estava alegre, mandava uma mensagem, se a pessoa estava triste, mandava outro tipo de mensagem. Acho que era mais para identificar pela feição se o humor era algo mais simples. mas Mas já era um início, né, de uma sim, 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 já tentativa, né? era, já, sim, com certeza. Então eles iam que nem no Minority Report, iam direcionar pelo humor a Toma uma mensagem, a cerveja. propaganda. É, Exato. Então, E, e, é- e uma outra pergunta é para o Jorge. A gente falou muito de jogos, né? Para shows também nos estádios eles estão usando isso ou não? Então, a lei fala em arenas. Hum, Arenas. Deixa eu ver aqui, tá. então, vou se o pegar show aqui. for na arena, né, É, sim. Eu supõe-se que entendo está que tudo valendo. que. Eu entendo que está valendo, sim. Deixa eu só. Tá, porque Ah, a gente falou que o controlador é o responsável é o time, né? Aí ficaria o responsável pelo show. É por isso que eu fiquei curiosa com relação a isso. Eu é, fui recentemente, boa noite, né, pessoal? Boa Boa noite, noite, tudo Luísa. bem. Eu acredito que na prática eles não estão coletando, porque eu fui no final do ano passado, eu fui num show no Allianz e eu não coletei biometria facial, não. eu Uhum. também não, também não. Eu fui justamente no Allianz, eu fui, show, e realmente Tá, não coletaram, né? Porque a coleta ela tem que ser feita no momento da venda do do ingresso, né? Então, ingresso. é. Uhum. Mas deixa eu achar a lei aqui. A gente. Tá, mas é, você pode mandar depois, é só uma curiosidade, né? Porque também show tem muito cambista, né? Então, se for com essa finalidade, né? Acho que seria o é. próximo passo, aí você não está atendendo ainda, mas era mais isso. E também tem muito Então show de fala aqui. criança, né? E aí, como é que faz? Show para criança, Pois é, né? pois é. E aí? Aqui, olha, então a lei. Acho que vocês não estão vendo, estão vendo? Não, não, Não. eu tirei o compartilhamento para a gente ficar olhando as nossas carinhas aí. Mas se quiser Deixa eu. compartilhar de novo, fica à vontade, Vamos Jorge. botar aqui de novo, só para gente. Então, a lei fala aqui, ó, ela fala arenas esportivas, tá? Uhum. Com É, capacidade para mais de 20. Então, tá. realmente É mais para não esporte, evento esportivo é mesmo. mais Tá ótimo. evento esportivo, mas não limitado ao futebol, né? Arenas Uhum. esportivas. Muito bom, excelente. Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu, pelo menos, aprendi muito hoje. Todos nós, Todos, incrível, né? incrível. Apresentação top, meninos, Hum. os dois, né? Na verdade, a Vanessa e o Jorge, parabéns aos dois, incrivelmente esclarecedora, viu? E eu vou comentar, eu estava bastante interessada, mas sem tempo para me debruçar sobre esse tema, porque no caso do Allianz, para os jogos, tem essa questão, né? Meu filho adora e não é só lá, e em qualquer lugar.
E eu ficava assim absolutamente indignada, justamente por conta das crianças, dos adolescentes entre tem 16, ok, mas é menor de idade. E na verdade a gente fala, teve um benefício, porque não sei se vocês também souberam de uns tempos para cá, identificaram, não sei se foram 2 ou 3 foragidos no jogo no Allianz mesmo. Então, claro, tem esse lado bacana, tem a própria monitoramento das câmeras que teve no carnaval, já que aconteceu e tudo mais, de identificar. Eu acho isso válido, mas eu ainda sou assim mais cautelosa, como as observações que o Paulo fez. O problema que eu vejo é justamente esse, quer dizer, como que os clubes deveriam estar com ao menos um relatório de impacto feito pré adaptação do sistema, e faz 3 anos, e a NPD agora prorrogou em março mais uma vez. Olha, eu pedi, eu falei, vocês colocaram, vocês estão mandando os dados, eu estou pedindo, fez outra nota, prorrogou o prazo porque os caras não entregam e ninguém faz nada. Então, Aí Jane, deixa eu eu só acho que é acrescentar um uma abuso. coisinha. Só acrescentar uma coisa. No levantamento inicial, nessa nota técnica, né, tem lá que a NPD já identificou casos de clubes que estavam fazendo a biometria facial de adolescentes e de crianças, tá? Por isso Porque é piora que, tudo, né? por isso é que a NPD foi em cima e disse assim, olha, como é que vocês estão procedendo com relação às crianças e adolescentes, com relação à biometria, né? E Sim, aquele quadro que eu fiz ali, entendeu? Então excelente. tem aquele lá dos menos de 16, que ela diz assim, olha, não, Não é nem para não tem para coletar. quê, não é É, nem para coletar mesmo. A sim. lei, a Lei Geral do Esporte não obriga. O O reconhecimento é facial de crianças não pode. é falho, mais falho do que do adulto, né? Sim. E além disso, você vai estar impedindo uma criança, né? Ah, tudo bem, então a criança não entra, não, então não pode fazer o reconhecimento facial, então a criança não vai entrar, então a criança Absurdo. não vai, digamos assim, prejudicar o desenvolvimento social, esportivo da criança, né? Vai Sim, vai ser privar limitada, excluída, na vai, verdade, vai né? exatamente. Então, agora eu acho que tem esses dois lados. Eu acho que é válido, como, né, todo mundo comentou, diminuiu muito realmente, né, assim, a violência dentro dos estádios, e também foi identificado alguns foragidos. Pensa, eu assisti há um tempinho atrás, né, não sei se foi no começo do ano, não foi nesse caso, mas só um para ilustrar. Não foi no caso do estádio, mas não sei se vocês viram na TV, um assassino, né? Foi identificado que ele já tinha matado 4 pessoas. Cara, acho que não sei se era do norte, não sei se vocês viram. E aí o jornalista falou para ele, mas espera, então o senhor matou? Matei sim. Mas eu matou os 4? Matei, eu confesso. Matei, eles me deviam, matei, era tudo cabra, mas que safado, que não sei o quê. Então, mas essa história das câmeras, eu tinha esquecido desses negócios de câmera. Por isso que me pegaram. Ou seja, ele foi pego, eu confesso, por uma câmera da rua, sei lá, que foi identificada, eu não lembro aonde. Então, eu Eu acho me que isso lembro que não vai. teve quando a gente começou a fazer esses estudos lá atrás da LGPD, a gente falou da biometria, eu lembro que tinha um caso na Bahia, o cara era foragido, Isso, foi acho que os na, primeiros. e ele estava vestido de mulher. Isso, foi no carnaval, eu acho. Baiana, Foi Lembra? no Lembra desse carnaval. cara? baiana. É, ele estava Isso, Carnaval. vestido de baiana. isso, isso. E Esse pegaram foi no ele. carnaval, é. E então, isso foi, acho que foram os primeiros, né? Então, no estádio agora, esse recente, aconteceu deles terem identificado 2 foragidos também. Esse aí, que eu confesso, eu não estava no estádio, mas pelas câmeras de monitoramento, vamos dizer, de segurança pública, identificaram ele e tal. Bom, então ele disse que não tomou muito cuidado, porque ele esqueceu que tinha as câmeras, né, e tal. Ok. Agora, tem esse lado que o Paulo falou, que eu acho que é bastante preocupante, e aí entra, né, nossos questionamentos acerca dessas questões do armazenamento, quem passa para quem, porque isso está muito solto. E daí, para um monitoramento efetivo,
vamos dizer assim, de governos e tudo mais, é um risco bem grande, né? A E é minha, a aquela coisa, é minha, Isso uma se condição. pegassem, se usassem a Agência Brasileira de Inteligência para fazer algo do tipo particular. Então, Só seria pior se fizessem isso, né? Mas então, aqui no Brasil isso não a- acontece, tá certo. mas com relação a esse vazamento de dados aqui, foi na reportagem agora, lá que eu mostrei para vocês, sim, né? Para mim, a minha suspeita é vazamento de dados, é sim, acesso, para mim, os cambistas acessaram o banco de dados lá do Palmeiras lá e sabem como acessar para liberar a catraca lá para uma pessoa, né? eu também acho. Falar Hum. nisso, vocês viram agora o INSS também, né? Revogou as credenciais de 3.000 funcionários, porque servidores, né? Que eles acham que é por ali que estava vazando os dados, né? E três né? mil. 3 É, mil, 3.000 vazando Ai, não, credenciais. né? Compartilhando, né? Vamos dizer assim. Escorrendo, né? Era praticamente, Compartilhando não era um voluntariamente. vazamento, era um rio de Isso, dados, assim, escorrendo, né? Aquela coisa. É uma barragem que estourou, né? Pois isso. é, pois é. Ai, meu muito Deus. bom. Mas incrível, Excelente. Uhum. excelente. Agora, Jorge, eu não sei como é que fica, se vocês poderiam compartilhar conosco, ou pelo menos os links das notas, porque isso realmente é bem interessante, claro que à medida né, das possibilidades para a gente ler, como você disse, que é bem extenso, É mas é bem extenso. bem interessante. Eu acho que é um Não, material. então, assim, todas as apresentações que eu fiz, todos os materiais, eu sempre disponibilizo e deixo Ah, com a, então, vai ser deixo ótimo. com a, posso deixar com a Viviane, não sei, Tá pode bom. ser, Viviane? Eu Pode deixo, não tem ser. problema. Uhum. Isso aí E aí eu E tá quero também gravado aqui também, repassar né? e ver isso, as notas, nossa. A gente coloca no nosso canal no YouTube lá todas as gravações, no canal da Ah, comissão. Uhum. incrível, tá joia. Tá bom. Parabéns, parabéns, Vanessa, parabéns, Jorge. Obrigada. Obrigadão. Temos mais dois, rapidinho, dois pedidos aqui. Um é que a nossa próxima reunião em julho vai ser dia 21/7, né? E a doutora Sandra vai estar falando sobre. É um assunto bem interessante também, né? Como é que estão os processos com relação às redes, né? As plataformas digitais? Tem condenação? Não tem? O que está acontecendo? Então, se alguém quiser participar com ela, né, Sandra? Fica o convite aqui, né? Sim, sim. É, Dia eu 21/7. é uma pesquisa de lei, de jurisprudência, de decisões, né? Isso. Tá Porque bom? porque é um assunto novo para o judiciário. Então, o Uhum. judiciário é um Bem, assunto novo. bem interessante. E Exato. Paulo, quer dar o outro convite, fazer o outro Sim, convite? sim, quero sim. A gente, inclusive, quer fechar a data para ver os interessados e tudo mais. Então, a gente está fazendo, eu acho que até amanhã também a gente coloca um aviso e dá um prazo no grupo. Para em agosto, a gente quer fazer um painel, né, umas apresentações em função de ser o mês do advogado, né? Fazer aí tipo um seminário presencial, algo que a gente não tem feito há algum tempo, né? E a gente acha que é importante, né? Dentro ali principalmente em agosto, sendo o mês do advogado. Então, o que a gente queria fazer aí é o chamamento para vocês. Provavelmente vão ter vários temas, não só um, né? Provavelmente a gente vai pegar, se tiver interessado o suficiente, um dia inteiro, se não um meio-dia, né? Umas 3 ou 4 horas. Então, eu queria deixar aberto para quem tiver interesse em participar disso, se manifestar. Como eu falei, eu vou colocar uma mensagem no grupo até amanhã, né, dizendo como as pessoas se manifestam e tudo mais, porque daí quem tiver interesse, daí a gente faz uma pequena reunião, um pequeno comitê, decide como se organizar, escolhe data e toca isso para frente, tá? Para não ficar aqui na reunião mesmo, né, tentando
acertar datas e tudo mais, e pessoas que não vão, não têm possibilidade, não querem participar, não, não ter que ficar, vamos dizer, presos, né, nessa discussão, né? Então, esse é o segundo recado, né? Então, vamos tirar a foto de encerramento? Vamos lá. Luciana, você consegue abrir? Nossa mascote. Opa, maravilha! É isso aí. E Jane, deixa eu só acertar aqui. Eu tirei o óculos, agora não vejo a tecla. Tá certo. Então, 3, 2, 1, já. Vamos ver, a Cristina apareceu se maquiando aí. Deixa eu ver. Se maquiando, não, se... Deixa eu ver se saiu aqui. Saiu, beleza. Essa foto de encerramento está fechado. Bem, então é isso hoje, pessoal. Agradeço muito aos dois palestrantes, ao Jorge e à Vanessa. Foi realmente super legal. Eles fizeram aí uma pesquisa, uma atualização bem recente aí do tema. Foi super bacana. Parabéns novamente. Agradeço a todos que participaram aqui, prestigiaram, trouxeram também elementos aí para o nosso debate, né? E desejo boa noite a todos e passo a palavra para a Viviane aí para fazer o encerramento final. Obrigada, pessoal, pela apresentação e pela participação. E dia 21/7, então, a gente se encontra aí novamente, para trocar mais conhecimento aí, tá bom? Tá É bom. isso. Combinado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigado Boa a todos. noite. A Boa noite. todos. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Tchau. pessoal. Tchau, tchau.